O que é poder pessoal? Como funciona o seu poder pessoal? Ao contrário do que muita gente pensa, que o poder pessoal vai te trazer grandes riquezas, na verdade, vai te trazer controle pessoal, disciplina. E o que se resulta disso são os frutos do poder pessoal. Naturalmente, essa árvore cresce dentro de você e é por aí que a gente vai trabalhar essa ideia agora. Cheguei do treino e vinha dirigindo o carro, e achei de suma importância colocar esse assunto para vocês, para conversar um pouco como funcionam os arquétipos no poder pessoal. Se você é um felino, por exemplo, o que é? Você sai à luta, vence e aí você volta para casa. E aí, como é que é essa questão? Quando você é um arquétipo e a sua família é outra. Agora, você imagina se toda a sua família tiver a mesma ideia. Uma ideia de garra, de trabalho, de esforço pessoal, onde todo mundo se importa com o coletivo, com o que o coletivo consegue conquistar. Mas o que acontece hoje em dia é que a maioria das famílias, elas não são assim. Elas são como a sociedade, cada um por si, Deus para todos, e como diz o ditado, eu junto o meu, você junta o seu, mas a verdade é que aquilo não vai beneficiar lá na frente um coletivo. Ah, quer dizer que eu não tenho que ter minhas reservas? Claro que tem. A gente não pode também ser, o que eu falo, eu já toco às vezes certos assuntos para cutucar aquela coisa que a gente chama de quimeras, pequenos problemas pessoais que às vezes a gente tem e que a gente deveria ver isso de cima para baixo e não se rebaixar na mesma linha do problema. Às vezes a gente vê hoje adultos que se rebaixam na altura dos filhos, querendo ter aquela idade de novo, ou fazer aquilo que o filho poderia fazer naquela idade, tentando viver a vida do outro. Isso é vampirismo. E existe muito vampirismo nas próprias famílias. Existe muita inveja, às vezes, entre familiares. Mas o tópico não é esse. O tópico é a sua força pessoal. Como você pode lidar com isso? Porque uma coisa é quando você sai para fora de casa, e você vai enfrentar os problemas, e você vai, como diria o Bhagavatam, a literatura indiana, a gente vive numa floresta. Ele compara a vida social a uma floresta, onde há espinhos, trepadeiras, as árvores maiores sobressaem sobre as menores, às vezes impedindo com que a luz chegue para essas pequenas árvores. Então há uma disputa de espaço, mas ao mesmo tempo também há entre as raízes uma ligação, um elo de ligação. Então existe todo um universo, toda uma natureza em volta da gente. E é basicamente, de uma forma metafórica, que a vida humana é da mesma maneira, em que a gente também tem essa luta diária. E ao sair de casa a gente pode enfrentar vários problemas. Eu sempre falo que às vezes diante dos problemas, você imagina um tigre andando na floresta e existem os macacos nas árvores, onde eles estão gritando a todo momento, alertando a posição do tigre. Este tigre, ele não tem como, com a sua força, o poder de ataque, se preocupar com os macacos. Mas ao mesmo tempo, ele anda às vezes contra o vento para que justamente as presas não cheguem. Porque até mesmo uma presa que fica desorientada, pensando onde está o perigo, da onde vem o perigo, às vezes os macacos estão gritando e justamente essa gazela fica de um lado para o outro, né? O veado rasteiro da mata vai ficar olhando para um lado para o outro, da onde vem o perigo. E no desespero, muitas vezes esse animal corre justamente na direção do tigre. E o tigre, ardiloso, aproveita aquela oportunidade daquela farra dos macacos para justamente atacar a presa. A vida social é assim. A gente às vezes não sabe de onde vem o perigo, da onde vai vir certas informações. Mas o importante é a gente pegar e estar preparado para as oportunidades. E aí é um ponto que eu falo que é o divisor de águas. Para quem sabe lidar com esses poderes dos arquétipos, para quem sabe lidar com isso.
Porque esse divisor de água é justamente aquele que, sabe, está preparado para, vamos dizer assim, receber a oportunidade. Que hora que ela vai aparecer? Em que momento ela vai aparecer? A gente nunca sabe. E o poder é justamente este faro de observação. Há pessoas que, vamos dizer assim, a oportunidade passa na frente dela, mas ela não consegue ver, não consegue farejar, nem sentir. Olha o nível que a pessoa está. Então é muito difícil a gente trabalhar com uma pessoa, às vezes, que você fala, olha, vamos, senta aqui, vamos. Às vezes você mostrando para ela a oportunidade que ela tem, ela não consegue enxergar. Ela não consegue ver. Então, o que dirá sozinha, às vezes. Sozinho, às vezes a pessoa não consegue ver. E isso é falta de poder pessoal. Por isso que eu falo, quando a importância desse assunto, ela surge no momento em que você sente que você perdeu aquela oportunidade. E o passado às vezes nos mostra isso. Às vezes o poder de escolha, às vezes, é baseado no nível de poder que a gente tem. Portanto, quando a gente tem pouco poder, o ideal é que se saiba refrear, saiba às vezes procrastinar uma grande decisão, porque sem reflexão o desastre é iminente. Se às vezes com reflexão ainda você não consegue, você ainda sente que não aproveitou 100% daquilo, não conseguiu aproveitar 100%. Então, quando a gente fala assim sobre o poder pessoal, é aquela coisa, você sai à luta e você volta, às vezes em casa, você vai pensar assim, se eu estou entre felinos, tudo certo. Imagina, há uma natural hierarquia entre aqueles que têm a mesma graduação arquetípica. Entre os felinos, entre os caninos, né? Na sua alcateia, vamos dizer assim, o lobo, né, consegue ter a sua hierarquia entre os leões. Então tudo tem um sentido, mas entre os humanos é muito difícil. Mas o poder pessoal do ser humano é justamente o fato da gente não se rebaixar, não ligar para as pequenas quimeras, os problemas pequenos, esses problemas menores. Eles não podem nos afligir emocionalmente a ponto da gente se desgastar. Entendeu? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, faça um comentário. Quer ajudar de alguma maneira? Só faça isso, que para mim isso já é muito importante. Gratidão.